Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marco Antônio, professor do Centro Universitário Unifacear. Na aula de hoje, eu trarei para vocês algumas questões, alguns trabalhos, e também qual a representatividade dos trabalhos acadêmicos para o serviço social. Será que esses trabalhos acadêmicos eles ajudam ou não na profissão de assistente social? Bem, vamos lá? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifacear e hoje nós trataremos da análise da formação e produção acadêmica sobre esses movimentos sociais, sobre o serviço social, né? Iniciamos aqui falando então, sejam bem-vindos à nossa aula, né, sobre movimentos sociais e o serviço social. Tá, antes da gente entender ou entrar no assunto, né, melhor, falando de melhor forma e tudo mais, nós temos que entender, introduzindo o conteúdo, que a concepção geral de pesquisa que orienta o debate do serviço social no tempo atual é resultado de um processo de críticas ao conservadorismo profissional, né? Que estão presentes nos princípios da organização curricular, né, da ABEPSS de 1996. Tá? Como nós já vimos, a década de 90 foi um momento de rediscussão ou reformulação de aspectos orientativos do serviço social, tá bom? E no perfil profissional delineado, né, por tais diretrizes. A análise desse documento, então, ele indica que a produção de conhecimentos na formação e no trabalho profissional não apenas contribuiu para o debate teórico-metodológico do serviço social, mas é reconhecida como um fenômeno político e estratégico interventivo. Mas o que isso significa? Né? Significa que os desdobramentos da produção de conhecimentos do serviço social não se dissociam dos valores profissionais relativos aos projetos de sociedade, articulados à sua materialização por meio da construção de intervenções individuais e coletivas qualificadas, que realimentam novas possibilidades de desvendar as condições ou contradições da sociedade capitalista que vem ascendendo, né, no século XXI. Dessa forma, pessoal, nós temos que pensar que a partir da década de 80 e sobretudo ao longo da de 90, a pesquisa, né, acadêmica ela tem sido compreendida como constitutiva do trabalho profissional, visto que assume papel importante para o posicionamento ético e estratégico na construção de ações profissionais críticas e qualificadas na prestação dos serviços à população. As ações que devem estar pautadas na análise dos processos sociais e nos desafios ciclicamente redesenhados na agenda de políticas sociais e do trabalho profissionais também devem estar presentes, né, ou estavam presentes durante o período de 80 e 90 nos trabalhos acadêmicos. Então, a distinção existente entre pesquisa acadêmico-científica e pesquisa em serviços sociais, né, ou associada ao trabalho profissional, acaba sendo marcada por uma série de problematizações que se aproximam na compreensão e defesa de sua centralidade no trabalho docente e do assistente social, caracterizado como o de campo, por exemplo. Porém, se distanciam ao alimentar o debate do caráter do conhecimento produzido, um conhecimento da não isenção de conflitos no debate teórico-metodológico produzido pelo serviço social contemporâneo, né, a respeito da pesquisa e da produção de conhecimentos na área, não invalida a necessária compreensão proposta, né, a respeito dos significados das pesquisas realizadas do campo do serviço social na atualidade. Ou seja, pessoal, é fundamental a reflexão a respeito do que a academia tem discutido em termos de pesquisa para o serviço social,
de forma ampliada e para debates mais críticos em relação a qual desses tipos de pesquisa tem tido centralidade em nossa formação profissional, em termos teóricos e de construção das ações formativas voltadas aos discentes. Embora a pesquisa, de forma ampliada, tenha sido assumida como pedra angular na formação profissional, nós acabamos deixando ela de lado, né, na elaboração e na construção de aspectos, então, formativos, né? Nós temos, então, que pensar, né, a pesquisa acadêmico-científica no serviço social brasileiro. E, para isso, nós temos que pensar o seguinte: considerando o compromisso ético e político do serviço social brasileiro com a luta dos trabalhadores, a temática, então, desponta como um desafio político e teórico, na medida em que a trajetória dessa profissão tem provocado expressivo interesse dos assistentes sociais pelos, né, estudos sobre a organização política das classes subalternas. Nessa perspectiva, a temática dos movimentos sociais foi sendo incorporada ao serviço social na formatação ou na formação profissional, nas pesquisas e na produção acadêmica da área, ao passo em que também ocorreu a inserção do trabalho profissional do assistente social nas instituições de trabalho, né, ou de organização autônoma da classe, então, trabalhadora. Todavia, trata-se de um tema com pouca literatura produzida pelos estudiosos do serviço social e com desenvolvimento desigual, né, no que diz respeito à formação acadêmica, organização da categoria, produção do conhecimento e intervenção profissional. Intencionamos, assim, tematizar as mediações que conectam a profissão, as organizações, movimentos e lutas sociais, e suscitar reflexões particularmente no que se refere ao processamento dessa relação na formação profissional. É sabido que as condições para a emergência e a constituição do serviço social como profissão, longe de estarem associados a qualquer viés filantrópico e assistencialista, inscrevem-se na realidade no vínculo estreito com a denominada questão social, particularmente no estágio monopolista, né, do capitalismo e, portanto, do crescimento exponencial do processo de acumulação próprio da sociedade burguesa madura, intensificando a contradição central entre produção coletiva e apropriação privada de riqueza socialmente produzida. Quando a gente vai falar dos avanços, então, da pesquisa do serviço social, eles acabam sendo resultado, sobretudo, das produções germinadas no espaço de pós-graduação em estrito senso, né, que são fundamentais para a produção e reprodução da comunidade científica e técnica. Também é importante destacar, pessoal, que, contrariamente à graduação, a pós-graduação é construída majoritariamente em instituições públicas, né? Mas, na particularidade das privadas, seus cursos concentram-se, né, em instituições ou universidades católicas, né? Como é o caso da PUC São Paulo, PUC Rio, PUC Rio Grande do Sul, PUC Goiás e assim por diante. A pós-graduação em serviço social no Brasil vem consolidando-se e expandindo-se significativamente nas últimas 2 décadas, né? Entre 2004 e 2014, a área de 18, né, ampliou-se para 33 programas de pós, havendo um crescimento de mais de 100% se comparado com a década de 90. Esses programas de pós-graduação na área de serviço social concentram suas discussões na área de política social, seguida pela política pública, e ainda existem outros temas em menor proporção, como serviço social e desenvolvimento regional, serviço social e política social, serviço social, trabalho e questão social. Vejam, entre as linhas de pesquisa, há ênfase no debate da questão social, evidenciando sua centralidade na produção da área, seja como eixo de compreensão das próprias políticas sociais, como base sócio-histórica do serviço social e objeto de trabalho, bem como os elementos centrais das diretrizes curriculares da BPS. Para a formação
do exercício do profissional. Entre os cursos de mestrado e doutorado, que apresentam exigência de disciplinas obrigatórias, há predominância da temática políticas sociais, políticas públicas, né? Embora também tenham destaque disciplinas que evidenciam particularidades do serviço social vinculadas ao trabalho, formação e ao arcabouço teórico-metodológico e ético-político da profissão, bem como direcionamento para a formação em pesquisa. Esse processo histórico de conquista e abertura de novos espaços acadêmicos organizados por parte da categoria é fundamental na disputa das ideias, solidificando o pluralismo, marcado por novas formas de pensar a realidade capitalista, a vida social, as relações sociais e também as políticas sociais. Nesse sentido, o serviço social ele ultrapassa a exclusiva e histórica, condição de consumidor de conhecimentos produzidos pelas outras áreas, das ciências sociais, superando tal subalternidade e construindo a formação de uma massa crítica por meio de quadros intelectuais que na disputa de ideias, na produção e no engajamento político, acabam enfrentando a cultura dominante e o conservadorismo que insiste em permanecer no interior da profissão, ameaçando assim a dimensão intelectiva do trabalho profissional da perspectiva ou na perspectiva ético-política atual, pessoal. Então, quando nós pensamos nessa produção de conhecimentos pelo serviço social, que tem avançado na América Latina, ampliando a interlocução com as ciências sociais em vários temas, nós destacamos que o processo de globalização e mundialização do capital, além das mudanças no mundo do trabalho e suas consequências para o destaque do trabalhador, tanto do ponto de vista objetivo como a flexibilização e a precarização do trabalho, também temos o crescimento do desemprego, o aumento do exército industrial de reserva, bem como do ponto de vista subjetivo, mediante a cooptação de classe trabalhadora por meio de um intenso processo de transformismo, especialmente em seus institutos de representação coletiva. No âmbito das relações Estado e sociedade, as produções captam e debatem as contrarreformas e sua incidência do campo nos direitos sociais e das conquistas históricas também podem ser apontados como fonte de estudo durante esse processo de avanço de estudos acadêmicos na América Latina. Tá bom? Sabe-se então que todos esses processos que eu apontei são frutos da transformação da sociedade, do Estado, das políticas sociais e das requisições colocadas no serviço social, que ampliam seu mercado de trabalho e o faz refletir criticamente a respeito do seu lugar, atribuições e competências da sociedade capitalista. Os debates, então, construídos no interior do serviço social são substanciais para a sua análise, compreensão de sociedade e seu posicionamento teórico-metodológico, além do ético-político e técnico-operativo, bem como a sua relação com o mercado de trabalho. Esse conjunto de elementos vai redimensionar qualitativamente a compreensão e relação do serviço social com a pesquisa e a produção de conhecimentos que, dialeticamente, trarão novas possibilidades para o redimensionamento constante na profissão. Também não se pode negar que esse salto de produção de conhecimentos no serviço social contemporâneo é marcado pelo uso de abordagens qualitativas, embora não deixem de ser importantes para a profissão os dados quantitativos. Então, deflagra-se com isso um processo de intervenções sucessivas do Estado. Como nós colocamos, são vários os temas atuais que vêm sendo colocados para essa questão hoje de estudos para o serviço social. Então, o Estado ele necessita desses estudos para que haja, então, uma intervenção dele no próprio Estado
Isso caracterizando a sua ordem, então, monopólica, né? Desculpem, face às múltiplas manifestações da questão social que passam a ser alvo das políticas sociais, demandadas e elaboradas nos marcos das complexas relações de disputas e antagonismos entre, né, as classes sociais fundamentais na sociedade burguesa. Constituindo-se, então, o assistente social como um dos profissionais chamados à implementação das políticas sociais, isto é, como um agente profissional da linha de frente, o Estado, então, ele considera o profissional, o assistente social, como um desses profissionais nas relações entre o organismo institucional e a população que demanda o serviço, né? O que, posteriormente, Neto acaba qualificando como executor terminal das políticas sociais. No Brasil, então, o serviço social se institucionaliza nos anos de 30, tendo como alvo para sua atuação o proletariado urbano e o exército industrial de reserva, visando então atenuar as sequelas materiais e morais decorrentes do trabalho assalariado, possibilitando então o surgimento das primeiras escolas do serviço social, não de forma automática, não se trata de equalização imediata entre a criação de uma escola em si mesmo, mas, né, é o início de uma profissão. Contudo, a existência de uma formação técnica especializada é reveladora de quando, né, a profissão passa a colocar sua própria reprodução de modo mais sistemático. A partir de uma demanda do Estado em articulação com o movimento católico, as escolas aglutinavam uma intensa parcela feminina das diversas frações da classe dominante em torno de uma formação doutrinária própria do apostolado social. De acordo com o relato de Yamamoto e Carvalho, até o final da década de 40, o número de assistentes sociais diplomados não era muito superior a 300, concentrando-se então sobretudo na cidade de São Paulo e no Distrito Federal, né? Numa realidade na qual o número de profissionais formados disponíveis era bastante inferior em relação à demanda dos assistentes sociais. Ao mesmo tempo, o sistema de proteção social brasileiro tem sua marca na subordinação das instituições políticas e econômicas com o desenvolvimento conservador e alocado perifericamente, né, nas respostas às lutas sociais, o que foi possível dado ao modo repressivo que o Estado brasileiro sempre adotou diante das lutas e reivindicações dos movimentos sociais organizados. Dessa forma, o serviço social terá como alvo de sua intervenção profissional as consequências da relação capital e trabalho, consubstanciadas nas expressões materiais de vida nas classes dominadas. No decurso da história, muitas das escolas isoladas, mantidas sobretudo por organizações confessionais, né, converteram-se, né, ou foram incorporadas em unidades universitárias, demarcando, né, a partir de então a inserção, né, da formação profissional do assistente social pela universidade e os circuitos acadêmicos. Para não deixar margem para dúvidas, sinalizamos em consonância, né, com a avaliação de Neto, o que significou realmente a inserção do serviço social no âmbito universitário lá nas décadas de 60 e 70, marcando essa transição, possibilitando, né, marcando então a possibilidade de interação e diálogo com as disciplinas do campo das ciências sociais, né, o engendramento de uma massa crítica anteriormente inexistente no interior, né, do serviço social, e alteração do perfil dos sujeitos que passam a ingressar então no curso, especialmente no que diz respeito à origem de classe. A essa altura, torna-se pertinente sumariar, né, os elementos, né, que, né, relacionam-se, né, ou se relacionam, né, com a profissão e os movimentos de organização de classes trabalhadora, além também da vinculação entre o serviço social e o protagonismo proletário, né, uma conexão então reativa nos termos de Neto. Pessoal, nítido quando a gente vai falar que ao analisarmos, né,
alguns aspectos, né, da pesquisa científica na área social, nós temos que pensar que eles têm sido capazes de gerarem, né, teorias no aspecto social, né, além das problematizações, e tem tentado, a partir desses princípios e definições gerais, explicar uma gama ampla de fenômenos através de um esquema conceitual abrangente e ao mesmo tempo sintético. Historicamente construída enquanto análise e expressão do interesse de classes, tem se objetivado avançar na construção de reflexões vinculadas ao conhecimento e desconhecido, né, avante ao desconhecido. Né? Nós temos que pensar que por meio, né, das aproximações e distanciamentos que intentam, né, que as pesquisas elas vão tentar desmistificar, desvendar, né, dimensões não pensadas ou refletidas, né, superficialmente a respeito da realidade, que só se revelam a partir da interrogação de elaboração, né, por meio do processo de construção teórica. Dessa maneira, a nossa concepção de pesquisa acadêmico-científica na área do serviço social se compreende como a tentativa de explicar os fenômenos reais por meio de critérios científicos e de um esquema conceitual capaz de apreender sua estrutura, né, a gênese, o desenvolvimento, a dinâmica e as contradições da sociedade de classes. Vejam, pessoal, fatores como esses acabam sendo fundamentais para a organização lógica dos aspectos selecionados na realidade empírica, né, e para análises pautadas na busca de sua superação. O ato de conhecer o ato, né, o ato de conhecer e o ato de conhecer o ato fazem parte da pesquisa acadêmica, especialmente no serviço social. Por quê? Porque está presente na pesquisa, né, e tem objetivado, a partir do fenômeno externo, capturar a determinação histórica da realidade, além da sua simultaneidade diversificada e assim capturar a complexidade desse processo, buscando assim fazer a difícil travessia do singular ao particular, determinado e mediado pelo universal, que emerge, né, no movimento da realidade. Notem, pessoal, como o fenômeno político, né, hegemonicamente falando, a pesquisa acadêmico-científica no serviço social tem se expressado, né, a serviço da produção da consciência humana, colecionando, né, o significado de liberdade na sociedade capitalista como uma contribuição para a transformação social por meio da defesa dos interesses da classe trabalhadora, além da afirmação de seus direitos, né, na tentativa de combate a toda e qualquer forma de discriminação, de mobilização dos trabalhadores, por meio do despertar de suas consciências, na tentativa de contribuição para a construção de uma nova ordem social. Veja, compreendendo-se, né, que a produção e o espraiamento dos conhecimentos teóricos, né, estejam, sobretudo, vinculados à pesquisa acadêmica nos dias atuais, é impossível identificar uma multiplicidade de instituições do ensino superior. E aí eu falo, tanto pública quanto privada, em modalidades de ensino também heterogêneas, né, como presencial, semipresencial ou à distância, que não desenvolvem projetos de pesquisa e extensão na proporção necessária, seja pela precariedade, pela falta de investimento e sucateamento público, seja por vincularem-se exclusivamente ao mercado através de um ensino e somente ensino de qualidade, muitas vezes, né, com esses projetos de extensão, né, ou projetos integradores, né, meio que à mercê, né, meio que defasados. Tá, dessa forma, né, nós temos que pensar, mesmo sendo o lugar primordial para problematização e reflexão, questionamento, debates, estudos e pesquisas, né, afirma-se que muitas instituições do ensino superior acabam não tendo como não alcançam, né, o que se propõe a fazer, né, que é essa problematização, essa discussão do serviço social na atualidade.
né? Seja por não priorizarem a tríade do ensino, pesquisa e extensão, seja por se precarizarem, né, em demasia, proporcionando acesso aos discentes sem estrutura adequada e com um número insuficiente, né, de profissionais. A partir desse contexto que nós apresentamos, precisamos situar e compreender a formação e a intervenção do assistente social na contemporaneidade, considerando que as mudanças nas profissões derivam tanto das transformações societárias, com seus rebatimentos na divisão sociotécnica do trabalho, como dos complexos teóricos, né, práticos e políticos, né, constitutivos de cada profissão. De acordo com o autor, esses complexos contêm, então, diversidades políticas e teóricas, uma vez que as profissões não se constituem, então, em blocos homogêneos, né, mas por tensões, contradições e confrontos internos. Então, entendemos que o vínculo entre serviço social e os processos de organização dos trabalhadores é, antes de tudo, estrutural, considerando a centralidade atribuída à questão social da profissionalização do serviço social na sociedade brasileira, um dos marcos da expansão urbana, na medida em que, né, essa constitui a matéria-prima da atuação profissional, né, de assistentes sociais e, ao mesmo tempo, né, instante, né, nós temos suas manifestações e múltiplas expressões, né, que constituem o objeto das demandas e necessidades politizadas pelos movimentos sociais em suas reivindicações. Afinal, em que se pese a generalização acentuada e a dinâmica, né, radicalmente nova da pobreza que então se espraiava pela Europa Ocidental, a partir do século XVIII, a alcunha desse pauperismo pela expressão questão social diz respeito certamente a manifestações sociopolíticas, nas quais desembocou por meio das lutas desencadeadas em prol dos direitos concernentes do trabalho, né? Quando a gente vai falar disso, para não ficar solto, nós temos que pensar que a questão social, então, ela conforma-se e constitui-se mediada pela relação capital versus trabalho e não se dissocia, né, pela dimensão política da luta de classes. Significa, então, nessa perspectiva que, diferente de muitas análises existentes a respeito, não acreditamos que a questão social se explica simplesmente por uma má distribuição de renda. Para além da forma como a riqueza é apropriada nessa sociedade, não estamos negando a importância deste elemento, faz-se necessário considerarmos a forma e os mecanismos por meio dos quais essa riqueza acaba sendo produzida. Veja, os mecanismos estão fundados na exploração do trabalho. E para que haja exploração do trabalho, há necessidade que haja um excedente de pessoas mais pobres, de pobreza, né? E aí vai. Nessa direção, a análise marxiana, né, na medida em que desvela o processo de produção do capital, evidencia a dinâmica da questão social como estando determinada pela lei geral da acumulação capitalista e pelo caráter da exploração característica da relação capital versus trabalho, numa sociabilidade que potencializa significativamente tais antagonismos e desigualdades. Vamos pensar o seguinte: as múltiplas expressões da questão social tornam-se um problema a ser enfrentado pelas classes dominantes quando sua antípoda, né, a classe trabalhadora, então ela organiza-se, né, em torno de sujeitos coletivos que dão voz, expressão e ação aos interesses proletários, demandando e exigindo reformas no sistema capitalista. Ganhos econômicos, parciais, plenos direitos de cidadania e, num sentido mais radical, a supressão do capitalismo por uma nova ordem social, né? No caso, o socialismo. Esses antagonismos estabelecidos em condições históricas determinadas acabam se manifestando e se traduzem em relações sociais, ainda que apareça como produção e reprodução de coisas, adensamento, né, ou adensando, né, ou aprofundando, fica melhor, a questão social, ao passo em que a política, né, ou se politiza a cena pública. Querendo então respostas do Estado e atribuindo legitimidade, a intervenção do serviço social acaba sendo importante face às suas refrações.
Ademais, tendo o projeto profissional como norte, percebemos que o vínculo entre serviço social e movimentos sociais é também ideológico ou ideopolítico, né? Na proporção em que a negação e a busca de ruptura com o conservadorismo profissional somente torna-se possível por meio de uma prática social coletiva, construída a partir de inúmeras determinações e condições sócio-históricas, favorecida pela politização de setores de categoria profissional. Então, expressa pela vinculação desses setores com os movimentos populares, ou pela participação cívica e política no período que antecede o golpe civil-militar lá em 64, na resistência à ditadura e no contexto da redemocratização no país nos anos de 80, originando o que atualmente nós denominamos como Projeto Ético-Político, o PEP. Então, conforme Yamamoto e Carvalho, eles se dedicavam, né, ao serviço social, né, ou se dedicavam ao serviço social, mulheres de famílias abastadas reunidas a partir de um relacionamento e militância pelo meio católico. Então elas eram militantes católicas, geralmente eram mulheres da alta sociedade e tudo mais, que haviam nisso a possibilidade, meio que entre aspas assim, de remissão por serem ricas, alguma coisa do tipo. Dessa forma, temos como presença marcante na profissão os pressupostos da doutrina social da Igreja Católica, né? Para Neto, essa relação com a Igreja não pode ser negada, pois o início de um ofício requer que seus agentes então procurem uma fundamentação, e no caso do serviço social, a fundamentação veio da doutrina social da Igreja Católica e se manteve presente por muito tempo na profissão. Essa relação de continuidade, porém, não é suficiente para explicar a profissionalização do serviço social. É preciso ter atenção para a relação da ruptura. Ao falar sobre ruptura, nós devemos pensar que o PEP, o que é o PEP? O Projeto Ético Político. Emergiu na forma organizada da década de 1980 no contexto de redemocratização da sociedade brasileira, né, de reorganização política dos movimentos sociais, partidos e entidades dos trabalhadores, de organização político-sindical, né, da categoria profissional. Todas essas categorias acabaram se unindo e discutindo o PEP, contando com a participação de setores profissionais vinculados a diferentes partidos políticos de esquerda e movimentos democráticos populares, com diversas referências teórico-metodológicas e políticas, especialmente as apoiadas, né, pela tradição marxista e as vinculadas aos pensamentos católicos progressistas, oriundo de correntes, né, da teologia da libertação. A opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem social sem dominação, exploração, né, tanto de classe, etnia ou gênero, né, bem como articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios desse código e com a luta geral dos trabalhadores, acabam figurando dentre os elementos fundamentais da ética profissional do assistente social, representando assim uma concepção de ética na qual, né, a dimensão do exercício profissional e institucional articula-se, né, aos processos, né, de luta contra os hegemônicos presentes dentro da sociedade brasileira. Sendo que isso signifique transferir, né, sem que isso signifique transferir para o campo, né, do trabalho profissional do assistente social a tarefa de realização da emancipação humana. Assim, o estabelecimento de vínculos orgânicos, né, entre as agendas profissional e as lutas por direitos, bem como a percepção da necessidade da defesa da relação estratégica entre o projeto profissional, defesa dos direitos e o projeto societário, constituem alguns dos elementos sintomáticos da dimensão política da profissão. Né? Como uma decorrência dessa politização, nós temos o serviço social brasileiro assumindo o compromisso com os usuários, né, dos serviços prestados, e a incorporação à defesa dos direitos e políticas sociais como estratégias de viabilização das necessidades e interesses dos trabalhadores, então, enquanto classes. Há de se considerar, contudo, que no processo de reprodução das relações sociais,
A profissão, né, do assistente social, acaba realizando-se, né, com um caráter inegavelmente contraditório, o que implica de imediato na recusa e qualquer leitura unilateral, e a história, né, acaba sendo segundo, né, a construção, né, histórica, a qual possa afirmar ser a profissão de assistente social fundamentalmente conservadora ou fundamentalmente revolucionária. Então, dando como equívocos, né, reconhecidos pela categoria profissional, tanto, né, com as concepções fatalistas, quanto as teses messiânicas de compreensão da profissão, tal como aprendemos na crítica empreendida por Yamamoto e Carvalho, insistimos no entendimento de que o serviço social, ao desenvolver uma atividade profissional permeada por demandas no capital e a demanda do trabalho, participa tanto dos mecanismos de exploração e dominação, como, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, dá resposta às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora. Então, tem-se, assim, um evidente tensionamento dado pela condição do serviço social como uma especialização da divisão social e técnica dos trabalhos, né, ou desses elementos que, sem dúvida, relativizam a autonomia profissional, mas não impedem a tomada de posição orientada pelos valores e princípios do projeto ético-político. É interessante, pessoal, que esses estudos, essa questão, essa dicotomia que nós vemos entre Estado e tudo mais, ela vem muito forte, né? E a forma, então, como é produzida ou são produzidos os trabalhos dentro das instituições de nível superior, está intimamente relacionada à maneira pela qual as condições materiais, culturais e até mesmo espirituais do homem são produzidas, né? Razão porque a universidade, então, em sua manifestação concreta, é a expressão, né, do grau de desenvolvimento da sociedade em seu conjunto, né? Pense, manifesta os seus valores e estimula o desenvolvimento de produtos de acordo com as necessidades dessa mesma sociedade. Enfim, se a instituição, universidade, é produzida de acordo com o grau de desenvolvimento de uma dada sociedade, então, no caso do Brasil, ela se constrói dentro do projeto capitalista da produção da existência humana, né? Em outras palavras, podemos dizer que de 1980 para cá, as cores que pintam os quadros das universidades no nosso país são as mesmas que colorem, né, a tecnocracia e a modernização acelerada, né, expressando, né, essa última, né, como um aspecto de desenvolvimento sobre o égide do capitalismo, né? E no bojo dessa relação capital versus sociedade, capital-sociedade, né, nós temos as universidades que se encontram, né, com seus programas de pós-graduação, né, problematizando e colocando essas situações, tá bom? Por isso, eles não fogem às regras desse sistema, nem quando privilegiam áreas de produção do conhecimento, né, com suas respectivas linhas, nem quando se voltam para o seu objetivo maior, que é o de formar pesquisadores e fomentar, então, a pesquisa, tá bom? Então, por outro lado, se há esse tipo de formação profissional, possivelmente isso pode interferir na capacidade de abstração, não apenas dos dissidentes, mas também dos docentes, que geralmente realizam grande esforço pessoal para cumprir suas atribuições. Portanto, mesmo estando em um lugar que, por essência, deveria ser o de avanços para a categoria profissional, através, sobretudo, da articulação com qualidade, né, qualidade de ensino, de pesquisa e extensão, né, e, consequentemente, na produção de conhecimentos, né, e construção ou reconstrução da teoria, identifica-se que não são todos, né, os docentes que acabam desenvolvendo essa pesquisa.
Isso acaba refletindo em aspectos do cotidiano, né, do cotidiano, né, desse estudante ou deste profissional, né, do serviço social. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E vamos lá. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Agora eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, né, no nosso texto base, porque a nossa aula é baseada no nosso texto base. E se você quiser aprender um pouquinho mais, dê uma olhadinha lá na leitura complementar que eu deixei na indicação, né, de um capítulo de livro, que isso vai ajudar muito vocês lá para frente. Também não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos questionários, tá? Porque esse questionário vale nota. Beleza? Até a próxima!